Olá, eu sou o Thiago Lessa, sócio do escritório Pinheiro Neto, responsável pela área de agronegócios. Olá, eu sou o Rafael Gaspar, advogado sênior do Pinheiro Neto Advogados, atuando na área de agronegócios. Rafael, hoje a gente queria falar um pouquinho do mercado de capitais, que tem sim, que chega no dia a dia no produtor rural, ele vai lá comprar o seu insumo para a nova safra, ele acaba recebendo essa informação. Vamos contar um pouquinho melhor o que é esse mercado de capitais? Será que você podia descontar o que é o CRA, o que é o FDIC, o que são esses veículos de mercado de capitais que tem cada vez mais feito parte do dia a dia do produtor rural, quando ele está tomando crédito, quando ele está tomando seu financiamento? Claro, o produtor e todo o setor agro sempre precisou de muito dinheiro, né? E por muitos anos a gente dependeu basicamente de financiamento estatal, né? Indiretamente via Plano Safra, e tinha o mercado financeiro, que ajudava muito, fora algumas outras estruturas criativas que a gente tinha no setor, mas que sempre limitavam muito a atuação, o quanto a gente conseguia captar de recursos. O mercado de capitais nos últimos anos tem feito esse papel finalmente. Então, realmente tem trazido dinheiro privado de várias formas até o campo, para atender as necessidades que a gente tem nesse que é o setor mais importante da nossa economia. E algumas ferramentas têm sido usadas para o mercado para permitir isso, né? Eu diria que são os canais por meio do qual o mercado chegou no campo. Os dois principais são esses que você comentou, Thiago. É o CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, e o FDIC, que é o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Tá? Os dois veículos, apesar de regulatoriamente serem muito diferentes, eles são basicamente, como eu falei, veículos, ou seja, um intermediário que é utilizado para captar recursos no mercado. Então, o CRA é emitido por uma securitizadora, que é uma companhia que só faz isso, capta recursos no mercado e investe em direitos creditórios ou de produtores rurais ou de outros entes ligados ao campo. Então, o CRA, apesar de já ser vinculado ao agronegócio, não é o único instrumento possível. O FDIC é um instrumento que serve para N recebíveis que nós temos no mundo real, tanto recebíveis bancários, comerciais, e também para o agro. Então, a gente usa recebíveis da cadeia que já existem por prazo safra ou por outros prazos. Esses recebíveis são comprados por um FDIC, que, por sua vez, emite cotas, ou seja, emite participação no próprio fundo no mercado de capitais. Esses dois instrumentos já têm sido muito utilizados, o mercado já está se acostumando com eles, e a gente ainda tem uma novidade agora recente, que é o FIAGRO, que foi recentemente regulado pelo Congresso Nacional, né? Então uma lei foi alterada, a antiga lei do FI, permite agora o FIAGRO, e a CVM recentemente regulou esse veículo. Então esse vai ser um terceiro veículo que pode ser utilizado, mas que é um pouco mais recente e ainda tem menos experiência do mercado com ele. Mas, Rafael, conta uma coisa para a gente também aqui. A gente ouve falar no CRA, ouve falar no FDIC, chegou ali na revenda na hora de comprar seu insumo, no distribuidor, na cooperativa, ouve dessa possibilidade. Mas isso é algo para produtor grande, para grandes empresas do setor, ou é algo também que chega para o produtor médio e o produtor pequeno? Você podia contar um pouquinho melhor qual tem sido a nossa experiência com relação ao uso desses veículos de mercado de capitais para realmente complementar o financiamento para o produtor ou para o tomador de recurso do setor, principalmente no início da sua safra? Sem dúvida, Thiago. A beleza desses instrumentos é que eles são muito flexíveis. Então, a gente tanto consegue ter os grandes produtores ou outros grandes players das indústrias, as químicas, outras empresas de proteína animal, por exemplo, usando desses veículos, tanto o CRA quanto o FDIC, quanto a gente consegue estruturar algumas operações que vão atingir o pequeno e médio produtor, principalmente aquele que às vezes não tem acesso nem ao mercado de capitais para se financiar direto, ou mesmo as indústrias químicas, que a gente sabe que financiam muito o setor, mas só atendem as revendas e os grandes produtores. Mas agora a gente tem visto estruturas onde as próprias revendas estão envolvidas e os pequenos produtores. Por que isso? Porque, novamente, além da flexibilidade que o próprio instrumento nos dá, a gente tem visto todo o setor se adaptando para usar eles como forma de financiamento. Então, por exemplo, as grandes indústrias químicas têm usado dos CRAs ou dos fundos para financiar os seus clientes revendas, que por sua vez financiam pequenos produtores.
Tá? As tradings, também a gente tem visto algumas operações envolvendo trades, que elas também têm interesse em receber muitas vezes o produto só daquele produtor rural, mas elas precisam financiar aquele produtor também ou outros entes da cadeia. Então, eles também têm se envolvido na estruturação das operações de forma que os produtos sejam cada vez mais adequados à realidade do campo. Então, os prazos safras, a gente tem nessas estruturas, tanto de FDICs como CRA, o conceito da revolvência, que é, olha, eu faço um financiamento onde o produtor recebe dinheiro, ou os outros tomadores da cadeia, no começo da safra, que é quando todo mundo precisa, paga ao final da safra e vindo a próxima safrinha ou a próxima safra, ele vai se financiar de novo na estrutura. Então, toda a realidade que é muito específica do agronegócio já é conhecida pelo mercado de capitais e as estruturas vêm de encontro para atender e para permitir esse financiamento privado do setor. Muito interessante isso que você comentou, Rafael, porque primeiro eu acho que mostra quanto próximo já está do setor esses veículos de mercado de capitais, o quanto eles, no fundo, ajudam o produtor a conseguir tomar o recurso quando ele realmente precisa, que é no início da safra, e pagar quando ele realmente pode pagar, que é logo após a colheita e a venda da sua produção. Mas uma coisa que eu fico ainda aqui me perguntando, que talvez seja bacana você esclarecer também para quem está nos ouvindo, o quanto que o produtor, ou mesmo o distribuidor, a revenda ou a cooperativa, o quanto que eles precisariam ter receio de entrar numa estrutura de mercado de capitais, o quanto ela seria diferente no dia a dia para esses tomadores de um financiamento que eles estão mais habituados, que é tipicamente o financiamento bancário. Eu acho que seria talvez interessante esclarecer essa dúvida, se isso é algo que o produtor ou a distribuidora e a cooperativa precisariam ter algum receio ao entrar numa operação dessa ou se envolver em uma operação de mercado de capitais. A pergunta é super importante e eu acho que vem de encontro com essa lógica do desmistificar o mercado, né? Eu acho que tem duas frentes aí. A primeira é que muitas vezes esses tomadores já estão envolvidos em estruturas de mercado e nem sabem. Então, tanto as revendas, quando vão se financiar às vezes com as indústrias ou grandes produtores, ou mesmo aqueles pequenos que se financiam com a revenda, muitas vezes já têm os seus créditos cedidos para essas estruturas de CRA, de fundos, já emitem a forma onde ele formaliza o crédito, já é um instrumento que foi confeccionado para se encaixar nessa estrutura. Então, eles já estão há alguns anos operando nisso e muitas vezes não sabem, não têm conhecimento, porque vem uma receita pronta, onde ele basicamente assina aquela documentação, obviamente com análise, com todo o cuidado, mas é uma receita pronta para o produtor. Então, o primeiro ponto é, muitos, seja produtores, seja revendas, os outros players do mercado, já estão nessas estruturas e talvez só não tenham muita clareza. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que o mercado tem se adaptado ao setor, o que é muito importante. E talvez até por isso eles nem percebam quando entram numa estrutura dessa. Porque alguns títulos que a gente tem visto serem utilizados com frequência são os CDCA, que são certificados de direitos creditórios do agronegócio, as cédulas de produto rural com liquidação financeira, muitas vezes notas promissórias, que são instrumentos mais simples. Então, o mercado, entendendo a realidade do setor, tem se adaptado e tentado facilitar a vida daqueles produtores, distribuidores, outros players que querem entrar numa estrutura, mas não são grandes o suficiente para ter uma estrutura feita só para eles, e aqueles que já são, que são um pouco maiores, que têm uma capacidade financeira maior, esses conseguem realmente entrar numa estrutura e, novamente, adequá-la à sua realidade. Então, hoje em dia, já não tem mais uma preocupação, porque o choque entre o mercado de capitais e o campo, que no passado já foi maior, até eles se entenderem, hoje é muito pequeno. O mercado de capitais entendeu como funciona o campo e se adaptou. Isso facilita com que essas estruturas sejam mais eficientes, mais ágeis e mais adaptadas às necessidades de quem precisa tomar o recurso. Muito obrigado, Rafael. Acho que foram ótimos os esclarecimentos que você passou hoje aqui e, com isso, acredito que a gente tenha conseguido ajudar a contribuir, a desmistificar um pouco o mercado de capitais. Muito obrigado. Obrigado, Thiago, pela oportunidade. Espero que possamos falar mais desse assunto mais para frente. Obrigado.